Bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal MAPC Linguística. Se você não me conhece, eu sou Maurício Carvalho e hoje a gente tem uma comparação entre hebraico e árabe. Duas línguas que estão aí sempre nos noticiários, especialmente hoje em dia, mas a gente não vai falar nada de que não seja não linguístico, que não seja linguístico aqui, comparando a língua, né, essas duas línguas que muitos sabem serem semíticas, né? Para quem não sabe, o árabe e o hebraico pertencem à família semítica de línguas. Na verdade, o semítico seria um ramo da família afroasiática, ou camito-semítica, que também inclui o ramo egípcio, o ramo das línguas berberes e algumas línguas da Somália e do interior da África. Dentro dessa família teria o ramo semítico, e dentro do semítico a gente teria uma série de línguas, inclusive as duas grandes línguas semíticas da atualidade, o árabe, que é de longe não só a maior língua semítica, como uma das grandes línguas da humanidade, embora o árabe seja hoje já uma língua praticamente extinta, porque quem fala mesmo o árabe fala as línguas neo-arábicas, que evoluíram a partir do árabe antigo. Eu vou falar aqui do árabe padrão, que é o árabe moderno, mas que é só usado em contextos formais. É uma língua que se estuda na escola, que se usa em livros, que se fala na mídia, mas eles não falam no dia a dia, esse árabe padrão mais. Esse árabe padrão já evoluiu. Mas isso vocês podem entender assistindo o vídeo de árabe aqui no canal, e assistindo vídeos de línguas semíticas. Eu não comparo todas as línguas da família, inclusive o antigo assírio babilônico, o acadiano, falado na Mesopotâmia antiga, e as línguas da Etiópia, que são semíticas também, como o gueês antigo e o moderno amárico. E a comparação vai ser do árabe com o hebraico. É uma língua que, embora tenha um pequeno número de falantes, pouco mais de, 15 milhões de falantes, uma língua muito importante por ser a língua de onde se formou a cultura hebraica, judaica, o Antigo Testamento, que é um dos livros mais importantes da humanidade, né? E é a língua do Estado de Israel moderno, que é uma língua que foi ressuscitada no século XIX. Para entender mais ou menos como o hebraico funciona em detalhes, vocês vão assistir um vídeo de hebraico que eu tenho no canal. Então eu tenho um vídeo já específico sobre essas línguas, né? Já tenho comparações sobre as línguas semíticas. E, aliás, o meu dicionário online, meu dicionário temático, intuitivo, o Intuitionary, que vocês acessam de maneira gratuita nesse link aqui, www.theintuitionary.com. Esse dicionário tem uma versão gratuita, onde você vê mais ou menos 40% do dicionário. Quase a metade do vocabulário, e quase todas as línguas. Não tem hebraico ainda, eu estou acrescentando o hebraico agora, no final de 2024. Provavelmente no começo de 2025 vai ter hebraico, já o árabe já está lá. Então vocês vão poder comparar diretamente, a partir do início de 2025, comparar hebraico e árabe, vocabulário temático. Pela parte do corpo, profissões, frutas, formas e texturas, numerais, números, quantidades, pronomes, preposições, tudo a língua comparado, mais de 12 mil palavras em cada língua, organizada por temas, em várias línguas. Já tem mais ou menos umas 20 línguas. Quase todas as grandes línguas europeias. Tem o grego antigo, o grego moderno, tem latim, tem árabe, tem chinês, tem turco. E no futuro vai ter hebraico, agora vai ter persa e japonês também. Tá? Então acesse o Intuicionário. Se vocês querem acessar todo o Intuicionário, torne-se membros premium. Vocês têm que ir lá, premium, você pode pagar por cartão de crédito ou boleto. E quem for membro premium vai também entrar no meu clube no meu grupo do Telegram de linguística que eu estou criando agora. Quem já é membro, quem entrar agora pode comprar agora, que logo eu vou anunciar por e-mail para todo mundo que for membro do dicionário, que eu vou ter um grupo de linguística meu, onde você vai poder consultar, coexistir, consultar, conviver digitalmente, comigo e com outros membros do canal e do grupo, não sei se vou fazer do WhatsApp também, mas por enquanto do Telegram, do MAPC Linguística, A gente vai fazer esse grupo e quem for membro pagante do canal vai entrar. Por enquanto, só membros pagantes do dicionário, aliás. Membros pagantes do dicionário e de Intuitionary.com podem entrar no grupo, Depois a gente organiza os detalhes, Então, voltando aqui ao hebraico e ao árabe, a gente vê o hebraico e o árabe como parte da família semítica, de idiomas, aqui no mapa da família, que eu já mostrei em alguns outros vídeos. Tem o aramaico. O hebraico, na verdade, é um dialeto hebraico, um dialeto judaico, da antiga língua cananita, que também incluía o que a gente chama de fenício.
Os fenícios eram cananeus. Os hebreus não se consideravam cananeus, mas eram... eles evoluíram naquele meio, né, do que a gente chamou Levante, essa região aí da Israel, Jordânia, né? E a língua de lá era essencialmente o cananita. Então o hebraico é uma variedade de cananita. Se você fala hebraico moderno, se você voltasse no tempo 3.000 anos, 2.800 anos, para falar com os navegadores fenícios, que até se aventuraram no Atlântico, aí navegaram pela África há 28 séculos, né? É possível que vocês entendessem uma boa parte, e eles entendessem o que vocês estiverem falando ainda. O hebraico foi a língua dos hebreus, né? Mais ou menos, pelo menos a suposta volta do Egito, né? Desde que Moisés teria trazido do Egito lá, uns 3.200 anos atrás, 1.200 anos antes de Cristo, 1.300 anos antes de Cristo, até que o aramaico se tornou predominante na época do Império Persa e na época da dominação grega, depois do ano 560, 500, 400 e em diante, a partir de Cristo, onde o hebraico foi cada vez mais restrito e a maioria dos hebreus passou a falar aramaico, né? O árabe a gente sabe que se espalhou, era uma língua semítica confinada ao deserto da Arábia, né? Mas quando o Islã apareceu lá, a revelação, né, do profeta Maomé, surgiu o Islã e os árabes foram conquistando boa parte do norte da África, do Oriente Médio, até a Pérsia. Eles conquistaram a Pérsia, mas os persas retiveram a língua deles, né? Conseguiram manter a língua e segurar a onda, embora a língua persa moderna seja profundamente enriquecida por palavras árabes, né? Cerca de 40% do vocabulário persa moderno é de origem árabe, né? Fora as palavras aramaicas que já entravam no persa na época do que o aramaico era a língua do Oriente Médio. Foi o próprio Império Persa, na Antiguidade, que tornou o aramaico a língua, oficialmente, uma língua do Império Persa. A língua oficial do Império Persa era o aramaico. Mas isso é uma longa história, eu falo nos vários vídeos aqui. Tem as línguas do Oriente Médio, eu falo da língua persa antiga, tem um vídeo da língua persa, né, tem um vídeo das línguas da Índia, do qual o persa é um parente, né, o persa antigo era uma língua similar ao que a gente chama de sânscrito. Mas isso é outra história, não vamos nos perder aqui, né? Então a gente, voltando aqui ao hebraico e o árabe, essas línguas eram, até foneticamente, uma das coisas interessantes é que foneticamente, né, o árabe manteve, ou até complicou a fonética original do semítica, né? O árabe mantém esses sons que a gente chama de faringais e uvulares, e enfáticos também, glotalizados, que as línguas semíticas tinham antigamente, inclusive o hebraico, mas o hebraico moderno foi perdendo porque os judeus foram migrando para a Europa e para outros países e acabaram perdendo contato com a pronúncia original da língua. Embora a escrita fosse preservada perfeitamente, o valor das consoantes acabou se perdendo, pelo menos no uso mais normal. Embora os hebreus não falassem o hebraico no seu dia a dia, né, todo hebreu era ensinado a ler a Bíblia, quase todo, né? Então não tinha alfabetismo, quase todo tinha algum tipo de conhecimento do hebraico, da língua. Mas a fonética acabou se perdendo, especialmente no principal foco principal população hebraica que tinha no mundo até o início do século XX, que era a população da Alemanha, da Polônia e da Europa Oriental, chamada Ashkenazi. Os Ashkenazis, vendo, por exemplo, a gente no hebraico, no semítico antigo, tinha a parada glotal, né? Ain, a letra Ain, que representava também uma parada glotal, uma parada laringal, na verdade. Né? O Ha, que é a mesma coisa, só que surdo. O Rain é sonoro, o Rain é sonoro e Rain é surdo. A letra uvular, que é geralmente transcrita pelo Q, letra Q no alfabeto latino, para representar que som é diferente do nosso K. Né? O hebraico moderno pronuncia essa letra como um K. Algumas variedades de árabe moderno perderam. Por exemplo, o árabe libanês perdeu essa letra. Então, em árabe clássico, a lua no céu, era Ammar. E no libanês moderno, os libaneses falam Ammar. Já não tem, o som sumiu. Em algumas línguas isso virou um K ou um Gá, como Gamar. O Tzad era uma letra enfática. Tinha um som de... era um S, chamado S enfático do árabe. Era a letra Sad do árabe. As letras enfáticas no árabe, tanto tradicional quanto no árabe padrão moderno, eram letras seguidas de
uma tonalidade glotalizada, gutural, como se fosse um som da garganta pronunciado junto com a consoante. Então, em vez de sa, o som do sa normal é sa, não é? Sa é a letra sin em árabe. Sa é a letra, da mesma maneira, o T. O árabe tem o ta, que é a letra T normal, articulada só na boca, alveolar, e tem o tra, como se tivesse um tra, se tivesse um ga depois, né? Tra. Tem o da, que é a letra D normal, e tem o dra. Tem o za e tem o dra. Essa distinção, claro, se perdeu completamente no hebraico. Tudo isso é pronunciado tá, da, za, acabou. Então, nos vídeos aqui de árabe e de hebraico, vocês veem mais sobre isso. No vídeo de hebraico eu falo da diferença fonética entre o hebraico antigo e o hebraico moderno. E tem várias outras diferenças interessantes. Nesse vídeo eu falo do hebraico moderno, a diferença entre o árabe padrão moderno e o hebraico moderno. Aqui a gente vê a comparação entre os numerais, não só em árabe e hebraico, também como em aramaico, em babilônico, que é a língua da Mesopotâmia, né? E no amárico, que é a língua semítica, que é da Etiópia moderna. A língua moderna da Etiópia oficial, essa então não é a mais falada da Etiópia é o Oromo, que é uma língua cuxítica. Mas a língua mais importante da Etiópia é o amárico. É um parente distante das línguas semíticas. As línguas semíticas da Etiópia evoluíram de maneira diferente. Perderam boa parte das características típicas da família e evoluíram uma característica mais aglutinante, diferente das raízes triliterais que caracterizam as línguas semíticas. Né? Aqui os pronomes em árabe, hebraico e português. Você vê que aí é muito parecido, né? O hebraico e o árabe, ana, eu. Em hebraico, ana, ani, anochi, anta e anti. É você, masculino e feminino. Uma coisa que as línguas semíticas têm, assim como o antigo egípcio tinha, as línguas berberes têm, é uma diferença entre você masculino e você feminino. Anta é você masculino, e anti é que se fala para uma mulher. Você feminino. Em hebraico, ata e at. Hua e ria, ele e ela, aí a gente também distingue, né? Nahnu e anahnu, que é nós, né? Antum, atem, hum, huna. Você vê aí que tem, no plural também, antum é você masculino, antuna é você feminino, né? Tem os sufixos pronominais, que representam o oposse, né? Meu, teu, deu, nosso, deles, como também representam o objeto do verbo. Ele me viu. Esse meio vai ser representado por um sufixo no verbo. Né? Ele viu ra'a em árabe, o shahad. Então, shahadni, ele me viu, ra'ani. Ele me viu. Né? Em hebraico, na primeira pessoa tem uma diferença. O i é o possessivo. Então você vai falar beit, em árabe, beiti é minha casa. Beit é casa, beiti é minha casa. O ni é objeto do verbo, é o pronome que é objeto do verbo. Então, katal, ele matou. Katal. Katalni, ele me matou. O ni representa o objeto de primeira pessoa do verbo. Tanto o árabe quanto o hebraico distinguem isso, embora no hebraico moderno o pronome objeto do verbo venha depois da preposição ot. Né? Então aí ele me matou seria oti. A forma do pronome ficaria oti. Embora no hebraico antigo fosse como no árabe, katalni. Né? A famosa frase Shalom Aleichem. Shalom Aleikum em árabe é que a paz esteja com vocês. Em hebraico é Shalom Aleichem. A mesma lógica, né? Shalom é paz em árabe, salam é paz em hebraico. A preposição alei indica sobre, ou para sobre, para cima de. E o sufixo de segunda pessoa plural no árabe é kum. No hebraico é hem. Indica vocês, para cima de vocês, masculino. Que a paz vá para cima de vocês, que a paz esteja com vocês. Né? Então as preposições também levam aqueles sufixos de pronome, né? O artigo definido, tanto em árabe quanto em hebraico, não varia nem com o gênero, nem com o plural. É fixo. É só um artigo para masculino, feminino, plural e singular. No árabe é al, no hebraico é ha. As línguas semíticas têm masculino e feminino, né? Os demonstrativos já variam bastante. A gente tem no hebraico, né? O demonstrativo hazé no masculino, hazot no feminino e haelé no plural. Isso para quando a coisa está perto de você. Esse aqui. Aquilo longe seria hahu, hahi,
hahem e hahem. No árabe, a gente tem hada e hadihi, é o próximo aqui, esse e essa. Masculino e feminino, né? No plural, se a coisa for animada, você usa haulai. Mas se for inanimado, você usa o feminino singular, porque substantivos inanimados em árabe tem um valor feminino singular. Você usa uma concordância feminina singular sempre que você estiver usando um substantivo inanimado no plural. Isso é uma coisa que no hebraico não existe. No árabe tem. Então esse haulai vai ser só para seres vivos, com mulheres, homens, crianças, né? E o distal, aquele, né, lá longe, dálika ou tilka. Dálika é feminino, dálika é masculino, tilka é feminino, e no plural, ulaika. No plural animado. No plural inanimado seria tilka também. Então aqui a gente vê certos sintagmas nominais comparados, né? Essa menina alta, no plural e no singular. No hebraico, Hana Ara Hagvoha Hazot. Essa menina alta. No árabe seria Hadi Al-Fata Al-Jamila. Né? No plural, Hana Arot Hagvohot Haele. Ulaika Al-Fatayat Al-Jamilat. Aí o adjetivo ganha a terminação feminina plural at, e o demonstrativo é aquele plural ulaika que a gente viu lá. Hashulchan Hayafe Hazeh. Hashulchan, aliás, Hayafe Hazeh. Hadihi Al-Tawila Al-Jamila. Hashulchanot, essa palavra Hashulchan é mesa, apesar de ser masculina, ela faz o plural com ot. Em hebraico, o plural é feito com im no masculino e com ot no feminino, mas às vezes é ao contrário. Às vezes a palavra feminina faz o plural com im e a palavra masculina faz o plural com ot. Tem algumas palavras que trocam. Estão vendo aqui no plural? Hashulchanot, Hayafim, Haele. As mesas bonitas, essas. Você vê que o artigo definido se repete. O ha, que equivale ao artigo definido, ela se repete no adjetivo e no demonstrativo. Hashulchanot, Hayafim, Haele. As mesas, as bonitas, as essas. No árabe, eles repetem tudo menos no demonstrativo. E o demonstrativo vem antes. No hebraico, o demonstrativo vem por último. Depois do adjetivo. É substantivo, adjetivo, demonstrativo. No árabe, é demonstrativo, substantivo, adjetivo. Hadihi al-tawilat al-jamila. Essas mesas bonitas, né? Hasefer hayefer hazeh. Esse livro bonito. Em árabe, had al-kitab al-jamil. Hasfarim Hayafim Haele. Esses livros bonitos. Hadihi al-Kutub al-Jamila. Então aqui, Kutub no plural de Kitab, livro, né, leva uma concordância feminina singular, porque é inanimado. Leva o Hadihi, que é o demonstrativo feminino, e o adjetivo Jamila, que é o adjetivo feminino singular. No hebraico não, você vê que Hasfarim, Sefer é livros, Farim é livros. Aí, Yafé é bonito, Yafim é o masculino bonito. Então, o masculino plural é feito com im. Hagever Hayadol Hazeh. Esse homem grande. Hagvarim Hagdolim Haele. Esses homens grandes. Hadal Rajul Al-Kabir. Esse homem grande. Haulai Arijal Al-Kibar. Em árabe, alguns substantivos têm uma forma exclusivamente masculina animada plural. Como kibar. Kibar é o masculino plural de kabir, que é grande. Não tem equivalente a isso no hebraico. No hebraico só tem um tipo de plural, que é o plural masculino, rim, com im, e plural feminino com ot. Em árabe tem o adjetivo kabir, pode fazer kabirin, pode fazer kabirem, pode fazer kibar, kabira no feminino, kabirat, feminino plural, kabira, que é o feminino singular. Tem que colocar esse cheiro, mas o sufixo do pronome. O demonstrativo de posse, né? Você coloca em hebraico moderno através o sufixo de pessoa na partícula shel, que no antigo hebraico asher li. Asher li era que era para alguém. Ze habait sheli. Essa casa é minha. Essa casa, essa é a minha casa, né? E hada baiti. Né? No árabe, o sufixo i vai direto no bait. O sufixo que é eu vai direto, bait, baiti. No hebraico moderno, no hebraico antigo também é assim, baiti. Mas no hebraico moderno é bait sheli.
Assim como a tua casa seria Habait Shelcha. Tem que colocar esse shel, mas o sufixo do pronome. E aqui a gente vê a formação do plural. Em árabe é muito mais complexo do que em hebraico. Em hebraico tem algumas irregularidades, mas no árabe o plural chega a ser completamente louco. É completamente, às vezes completamente imprevisível. A palavra muda quase completamente. Então a gente vê aqui, por exemplo, em árabe, kitab, que é livro, vira kutub. Walad, que é menino, vira aulad. Beit, que é casa, vira buyut, casas. Talib, que é aluno, vira tulab. Rajul, que é homem, vira rijal. Qalam, que é perna, vira aqlam. Bab, que é uma porta, vira abwab. Tabib, que é médico, vira atribá. Bint, que é menina ou filha, vira banat. Sharir, que é rua, vira shawarir. Maktab, que é um escritório, vira makatib. Né? Então você vê que o plural tem muitos chamados plurais quebrados. Esses plurais eles reconfiguram a estrutura silábica da palavra de uma maneira quase completa, né? Dificilmente uma pessoa ia reconhecer que makatib é o plural de maktab, assim, menos você aprenda, né? Você tem que... Embora esse plural seja considerado regular. Palavra de 4 letras geralmente fazem o plural colocando um A longo entre as duas consoantes do meio. Maktab, makatib. Masjid, masajid. Né? Já em hebraico a gente vê que o plural é feito de maneira muito mais previsível, né? Ou é sempre com im, que é o tipicamente masculino, ou sempre com ot, que é a terminação feminina. Sefer, sfarim. Livro, livros. Yeled, yeladim. Menino, meninos. Bait, baitim. Existe uma reconfiguração das vogais no meio. As vogais geralmente se encurtam, porque a palavra está ganhando uma sílaba. Então é natural que para ficar mais curta a palavra, algumas vogais desapareçam, algumas vogais fiquem mais fracas, mais vazias, né? mais dianteiras que a outra. Alguns plurais são regulares. A gente tem talmid, talmidim, isso é regular. Aluno, alunos. Talmid, talmidim. Mas ish, que é homem, faz anashim no plural. Isso é regular. Et, que é perna, vira etim. Delet, vira dlatot. Em vez de delatot, palavra delet é feminina, porta. Em vez de delatot, vira dlatot. Rofe, rofim, que é médico. Bat, banot. Menina, meninas. Rehov, rehovot. Rua, ruas. Misrad, misradim, que é também escritório, escritórios. Então, a gente tem um plural muito mais simples no hebraico. No antigo semítico, a gente tinha um sistema de 3 casos de declinação, que a gente só vê no árabe clássico, que é preservado até certo ponto no árabe padrão moderno, né? Preservado, depende de como você usa no árabe padrão moderno, ainda se usa essa distinção. Mas no hebraico, mesmo no hebraico antigo, no cananita antigo, né, assim como no aramaico antigo, só era visto de maneira bastante residual, vestigial só. Então o hebraico tem alguns vestígios, né, como por exemplo, né, Eretz, que é terra, daí vira Artsá, que é para Israel. Eretz é Israel, Haeretz, Artsá é para Israel, para a terra, né? Então isso seria um resquício do antigo acusativo do hebraico. Né? Então a gente vê aqui em árabe, a gente tem kitabun, em árabe clássico, né? Árabe corânico clássico, kitabun é livro, indefinido é singular. No acusativo seria kitaban, o acusativo é marcado pelo A. Né? E o genitivo seria kitabid, marcado pelo I. Quando se coloca um morfema definidor na palavra, o N desaparece. Então esse N valia como uma espécie de artigo indefinido no árabe antigo. No árabe moderno já não tem mais isso. Mesmo no árabe padrão, já raramente se usa essas terminações. Se fala só kitab. Kitab, kitab, kitab. Al-kitab, o livro, né? No árabe antigo era al-kitabu, al-kitaba e al-kitabi. Era o livro acusativo, né? Como objeto de verbo e preposição. E al-kitabi é o genitivo, do livro. Observa que em árabe o nominativo não é usado para sujeito do verbo numa oração subordinada. Nesse caso, o sujeito do verbo, desculpa. O sujeito do verbo numa oração subordinada não vai no nominativo, vai no acusativo. Mesmo sendo o sujeito do verbo.
É uma distância, isso é bem diferente em relação às línguas indo-europeias, né? Em hebraico, não tem mais acusativo nem genitivo. Então, para fazer o genitivo no hebraico moderno, você usa she, que indica posse. Ela vem do antigo pronome relativo asher, que era o pronome relativo do que, né? E você marca o objeto direto dos verbos com et, se for definido só. Você vai falar, eu fechei uma porta, patachti delet. Fechei porta. Mas eu fechei a porta, patachti et hadelet. Você coloca o ha, que define hadelet é a porta. Então tem que colocar um et se for o objeto do verbo. Et hadelet. Então o et marca o objeto direto. Tanto no hebraico moderno quanto no hebraico antigo, bíblico, já era assim. Tanto que a primeira frase da Bíblia, do Gênesis, a gente vê Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et ha'eretz. No começo criou Deus os céus e a terra. Et hashmayim, ve'et ha'eretz. Et ha'eretz, et a terra. Eu tenho um vídeo do livro do Gênesis e dos 10 mandamentos. 2 vídeos, um do Gênesis e dos 10 mandamentos, em hebraico, transliterado e traduzido e analisado gramaticalmente para vocês também. Após, tanto no hebraico quanto no árabe, a gente não expressa por um verbo ter. Você fala que equivale a possuir, né? Você vai falar meramente que existe. Existe para mim um livro. Yesh li sefer. Yesh é a partícula que indica existência em hebraico. Yesh. Em árabe, a preposição rind, que indica junto a, perto de. Então, rindi, junto a mim, livro. Rindi, kitab. Rindi, kitab. Não tem o verbo ser aí, porque você não usa o verbo ser no presente, nem em árabe, nem em hebraico. Essas línguas só usam o verbo ser no futuro ou no passado. Como acontece em russo também, né? Então, se eu falar eu tinha o livro, seria indi ken kitab. Ken era, estava. Indi ken kitab. Assim como em hebraico, você vai falar hayat li sefer. Estava comigo um livro. Mas no presente tem que usar yesh. Não pode usar partícula nenhuma, né? E aí esse li é a preposição la, que é para alguém, mas o i que indica a primeira pessoa. Li é para mim. Se fosse para você, seria lha. Para ele, seria lu. Né? Para indicar a existência e inexistência, a gente já viu que yesh, no hebraico, indica a existência. Yesh, existe, tem, no presente. Né? E a inexistência é ein. Né? Então, yesh be'aya, tem um problema, em be'aya, não tem problema. Em árabe, você pode usar o verbo yujad, que é uma passiva do verbo wajad, encontrar, no presente. Ou seja, encontra-se um problema. Como em sueco, det finns ett problem. Se encontra um problema, ou seja, um problema se encontra aqui. Um problema existe, se encontra porque ele existe, né? Na negação, você normalmente fala lá, aliás, você vai falar la muejad, né? Ou la laisa mushkila. Laisa não tem, é o negativo, né, do problema. Para fazer perguntas, as línguas semíticas lembram um pouco as línguas europeias, porque elas frontalizam o interrogativo. Palavras como o que, quem, quando, onde, como, porquê, quanto, quantos, tendem a ocupar o começo da frase, uma coisa que é mais ou menos incomum fora da Europa. Só nas línguas semíticas, mesmo em algumas línguas da África Ocidental, você tem essa frontalização dos interrogativos. Então, em hebraico, você pergunta Eifo atagar. Eifo atagar. Onde você mora? Em árabe, você pergunta Ain taskun. Aina taskun. Aina é onde. Né? No árabe moderno, geralmente é wain. Taskun é do verbo sakin, que é habitar, no presente. Em hebraico, a gente tem um infinitivo, que geralmente é feito com a preposição le, mais um tipo de substantivo verbal, parecido com a lógica do inglês. Você coloca o to mais o verbo to work, que é para o trabalho, é trabalhar, né? Da mesma maneira aqui, ó, para falar, to speak é le daber. Daber é falar. E esse le é a preposição. A preposição forma uma espécie de infinitivo do hebraico. Que no hebraico antigo já não estava bem formado. Você podia colocar a preposição com verbo, mas ele tinha que ficar para falar, né? Não era bem um infinitivo ainda, né? Não tinha evoluído totalmente nesse sentido. No árabe realmente não tem, mas você pode fazer o equivalente ao hebraico colocando um li mais um substantivo verbal, do tipo de
de particípio do verbo também tem uma construção bem similar no árabe, só que ele não é considerado nominal, não é verbal, mas é parecido. Né? Então é ani odea ledaber ivrit. Eu sei falar hebraico. Odea é saber, ledaber é falar e ivrit é a língua hebraica. Então, para fazer essas combinações de verbo, eu sei falar, você usa o infinitivo em hebraico moderno. Já no árabe não tem infinitivo, então como você faz? Eu sei que eu falo árabe, eu falo árabe. Eu sei como eu falo árabe. Aqui está ahrif, eu sei. Kaif, kaifa. Atakalam, al-hebriya. Eu sei como eu falo árabe. Você tem que usar, eu quero falar, não é eu quero falar, não tem falar. Então eu quero que eu fale. Urid an atakalam. Urid an atakalam. Você tem que sempre fazer essas estruturas similar ao grego moderno. Você não fala, o grego moderno não tem mais infinitivo. Então você fala, thelo mamilesso, né? Eu quero que eu fale. Ele quer trabalhar, ele quer que ele trabalhe. Em árabe também, ele quer trabalhar, né? Yurid an amar, né? Que é trabalhar em árabe. Amal, an yahmal. Yurid an yahmal. Ele quer que ele trabalhe. Porque não tem infinitivo, então você tem que fazer uma construção subjuntiva. Aqui é a conjugação verbal no passado. Halakti la avodah. Aí, avodá é uma construção que indica para o trabalho. Le é para, ha, avodá é o trabalho. Quando você coloca le, que é para, mas o artigo definido ha, você tem lá. Então, lá, avodá, para o trabalho, etmol, ontem. Em árabe, dahabtu ila amal amas. Eu fui para o trabalho ontem. Ila indica para, al-amal é o trabalho e ams é ontem. Dahabtu é a primeira pessoa do passado do verbo. Você vê que o verbo é diferente, é halak. É o verbo ele foi, ir em hebraico. Em árabe é dahab. É curioso que no fenício antigo, nos dialetos cananitas do norte, o verbo ir em fenício, lá na região de Tiros, que a gente chama de Líbano hoje, né? O verbo ir era zahav. Zahav. Então aqui ficaria zahavt. Já em hebraico tem o halakti, não sei qual é a origem desse verbo. Né, mas o verbo do árabe é parecido com o verbo que tinha no norte do mundo cananita. Aqui a gente vê então a conjugação verbal do árabe no tempo que a gente chama de perfeito semítico, que geralmente é sufixal. Você coloca a raiz verbal, katab, verbo escrever aqui, mais um sufixo que vai indicar a pessoa do sujeito. Katabtu, eu escrevi. Katabta, tu escreveste, homem. Katabti, tu escreveste, mulher. Kataba, ele escreveu. Katabat, ela escreveu. Katabna, nós escrevemos. Katabtum, vocês homens escreveram. Katabtuna, vocês mulheres escreveram. Katabu, eles escreveram. E katabda, elas mulheres escreveram. Em hebraico bem parecido. Katabtu é katavti. Katabta é katavta. Katabti é katavt. Kataba é katav. Katabat é katva. Katabda é katavdu. Katabtum é katavtem. Katabtuna, katavten. Só o feminino plural que morreu no hebraico. Tem alguns resquícios aí, mas geralmente não se usa mais o feminino na terceira pessoa plural. Só se usa katvu. Eles ou elas escreveram. O tempo que a gente chama de imperfeito semítico, né, no árabe, geralmente designa o presente verbal, embora possa ser designar futuro e até passado às vezes. Porque o árabe, o verbo semítico é mais ligado ao aspecto do que ao tempo. Aí você precisa assistir meu vídeo sobre aspecto verbal aqui no canal, que explica o que é aspecto verbal, o que é aspecto no geral. Mas aí, em português, a gente tem dois aspectos verbais dentro da conjugação verbal, né? Eu falei, que é perfeito, aspecto perfeito, e eu falava, que é aspecto imperfeito. Eu falei, eu falava. Nas línguas semíticas isso funciona um pouco diferente, mas o imperfeito do semítico antigo, que no árabe veio a designar mais ou menos o presente, no hebraico ele veio a designar o futuro, na verdade. Já no tempo bíblico, no hebraico bíblico, ele tinha mais um sabor de futuro do que de presente. E ele é feito de maneira prefixal. Você pega a raiz verbal sem a primeira consoante, sem a primeira vogal, aliás, e coloca prefixos. Geralmente prefixos que indicam pessoa, embora às vezes o número é indicado pelo sufixo. Então, eu escreverei, aktubu, em árabe, ektov, em hebraico. Taktubu, tiktov. Taktubina, tiktivi. Yaktubu, yaktov. Taktubu, tiktov. Naktubu, niktov. Taktubuna, niktvu. Taktubna, niktevna. Taktubuna, yaktvu.
Yaktubna, Niktevna, Tiktevna, né? Aliás, Yiktevna, né? Então a gente vê aí claramente, né, que o futuro do hebraico bate muito bem com o perfeito hebraico. Mas o presente do hebraico é curioso. O presente do hebraico é, na verdade, um particípio presente ativo, tipo escrevente, escrevendo. Que no árabe moderno também se usa. Muitas línguas neo-arábicas usam o particípio presente do árabe, que é feito com uma vogal longa depois da primeira consoante. Por exemplo, aqui seria katib. Katib pode ser um escritor, como substantivo. Mas como adjetivo, pode ser aquele que está escrevendo, o escrevente. Katib. Então, ana katib, eu estou escrevendo. Porque eu escrevente, eu sou escrevente, eu sou escritor, eu estou escrevendo. Então, esse katib, esse particípio presente, que tem uma morfologia de adjetivo, ele não marca a pessoa, ele marca só gênero e plural. No hebraico, ele virou o presente do passado, no presente normal da língua. Então, kotev. Kotev, eu estou escrevendo. Ani kotev. No feminino fica kotvá. O kotvim e kotvot. As formas masculina, feminina plural e feminina plural. No árabe também teria katib, né? Katibá, feminino, katibin, que seria o masculino plural, e katibat, né? Se você colocasse o equivalente árabe, né? O que está escrevendo, né? Então, o presente do hebraico deriva do particípio presente ativo do árabe. Do antigo semítico, né? Que no árabe ainda é. Então a gente vê que, no geral, o árabe é muito mais conservador que o hebraico. O árabe, quando você estuda árabe, que depois compara com o hebraico, com o aramaico, até mesmo com o antigo mesopotâmico, o árabe parece que é uma língua mais arcaica que todas essas. Ela mantém, ela preserva, ou desenvolveu, em alguns casos ela desenvolveu características que não estavam presentes nem no proto-semítico. A gente está acostumado a pensar que as línguas antigas tinham tudo e as línguas filhas tendem a simplificar, sempre tem menos. Mas, por exemplo, esses plurais quebrados do árabe não existiam no proto-semítico. Provavelmente alguns dos subjuntivos, o árabe tem subjuntivos e jussivos também. Formas verbais usadas em casos específicos, aí, relações subordinadas. Tem uma série que a gente nem viu aqui. O hebraico não tem isso. O babilônico, né, o assírio babilônico, ele tinha, na Mesopotâmia, ele tinha um sistema verbal bem diferente do semítico. Não tem esse perfeito e esse imperfeito de maneira muito clara. Embora seja os sufixos de pessoas sejam mais ou menos o mesmo, né, dê uma olhada no meu vídeo de assírio babilônico. Eu tenho um vídeo só sobre essa língua, né, então eu falo bastante sobre o sistema verbal. É um sistema verbal bem diferente. Né, não bate muito bem, não tem equivalência muito clara os tempos verbais do assírio babilônico que a gente vê no árabe, no hebraico e no aramaico. Mas o árabe parece ser a mais complexa das línguas semíticas. O que é contraditório no nosso preconceito, né? De que as línguas mais modernas, o árabe é a língua semítica que representa a fase mais atual das línguas semíticas, né? Porque ela só se tornou uma língua literária na Idade Média, né? Depois de 600 e pouco, 700 depois de Cristo, quando o hebraico já era até uma língua extinta. O mesopotâmico já tinha se extinguido fazia quase 1000 anos, né? O babilônico, né? Então, o que a gente tem comparando essas línguas é que o árabe parece ser a língua mãe deles. Talvez por ter ficado no deserto, ela preservou certas características arcaicas, por ter uma população muito isolada, passo que os outros, né? Os outros povos tinham muito contato com todo tipo de migração e tudo mais, e isso acabou já criando uma coisa mais simplificada. A gente sabe que um mecanismo de simplificação da língua não é o tempo. O tempo não simplifica a língua, mas as migrações frequentes, invasões, colonizações, troca de povos, né? E isso acaba fazendo uma simplificação do idioma, uma perda da complexidade morfológica, pelo menos, e até certo ponto fonética. Aqui a gente vê uma comparação no vocabulário, algumas dezenas de palavras em árabe e em hebraico, palavras que são cognatas, não necessariamente sinônimos, né? Às vezes é uma palavra que tem a mesma origem, acabou evoluindo a significados diferentes nas suas línguas, mas não tanto. A gente vê aqui, né? Eu não vou falar todas para não ficar cansativo, mas tá aqui, você pode pausar o vídeo. A gente já está terminando aqui o vídeo, né? Sheleg é thalj. Não é muito claro isso, mas são cognatas. O que geralmente é o TH do árabe, o som de tha, vira no hebraico she. Thalag, no antigo semítico, shalag. Thalag. Isso virou sheleg, no hebraico, thalj. A segunda vogal se perdeu. Thalj, neve. Helev virou halib. Halib. No hebraico antigo a pronúncia também era halev.
No hebraico moderno é Helev, que é o leite. Shemesh, que é sol em hebraico, é o Shams, no árabe. Zahav, que é ouro, é Zahab, em árabe. Elohim, e lá, Deus. Melach, o Melach, no hebraico antigo, virou Melch, que é sal. Akal, akal, comer. Matar, matar. Af, anf, né? Nariz. Bana, bana. Kodesh, kadas, santo. No hebraico moderno se fala Kodesh. No hebraico antigo era Kodesh. Regel, Rijel, que é perna. Mas também tem a ver com a palavra Rajul, que é homem, em hebraico. Shalom e Salam, paz. É Nahar e Nahar, rio. A palavra Sefer é interessante, né? Sefer é um livro em hebraico, mas é zero em árabe. Sefer. De onde vem a palavra cifra do português. Tinha a ver com símbolos, né? Cifras, números. Então no hebraico isso foi associado à palavra livro, né? Que é uma coletânea de cifras, né? No árabe, que era muito forte em matemática, né? Eles desenvolveram então um conceito de que ele era um zero. Era um numeral, um tipo de numeral que não valia nada. Katab, katav, escrever, que a gente já viu, né? Ruach, iruch, espírito. Nefesh é alma, nefs, pa'al, fazer, yad é mão, nas duas, né? Medina, Medina, em hebraico, Medina é estado. Então o estado de Israel é Medinat Israel. Medinat Israel. E em árabe, Medina é cidade. E aqui a gente tem alguns outros, né? Taim Melech, rei, né? Shamaim Samam, né? E aqui vários outros que vocês podem parar e comparar vocabulário de uma língua com a outra, muito interessante. Né? Não se esqueçam de deixar um comentário aí embaixo qual é o assunto que vocês querem ver aqui no canal, qual é o assunto linguístico, de outros assuntos paralinguísticos aí que vocês querem assistir no canal. Eu estou pensando em fazer no canal uma abertura para sessões assim não linguísticas, falar de história, de filosofia, de ciência, de política, né? Tem vários outros assuntos que eu pesquiso, não é só linguística não. Então, se vocês quiserem outros assuntos, né, não se esqueçam de visitar o Intuicionário, intuitionary.com. E se quiserem aprender línguas direto comigo, ou linguística teórica, né, essa ciência linguística, diretamente comigo pela internet, entre em contato por e-mail, que a gente tem aulas aqui de vídeo pessoalmente pela internet, pessoalmente comigo. E na mentoria você também pode aprender várias línguas num pacote só. E você tem acesso também ao Intuicionário na mentoria, né? E também se você comprar o acesso ao Intuicionário separadamente, lá no site, você também ganha acesso ao meu grupo de Telegram, que eu devo estar criando agora, essas semanas aqui. Eu estou fazendo esse vídeo em novembro de 2024, tá? Você que está assistindo esse vídeo no futuro, atualize-se quanto às condições podem ser diferentes. Então, a gente se vê no próximo vídeo.